Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, em paz. Eu estava fazendo essa gravação aqui direto, online, ao vivo, lá aqui no YouTube. Se por alguma razão alguém se sentiu molestado pelo fato da interrupção da transmissão, foi problema de rede, né? Então eu estou gravando isso aqui, não vai ter corte, vai ser tudo sem edição. E eu acho que eu vou repetir tudo o que aconteceu. Hoje de manhã eu estou conversando com um dos meus alunos. Coisa que eu faço. Segunda, quarta e sexta de manhã eu levanto cedinho e me ocupo de responder e-mail, responder WhatsApp dos grupos de estudo, né? Resposta, trabalho técnico que nós fazemos com os grupos de estudo e os grupos de trabalho. Então eu tenho hoje mais de 5.000 alunos a gente tem uma equipe para responder questões de ordem geral e as questões técnicas para grupos avançados e mastermind fica comigo. Eu cuido disso com carinho, com atenção e tenho uma assessoria que me ajuda a fazer essa triagem e tudo mais. Bom, então, desses momentos, um dos alunos me pede para eu olhar um artigo de um perito no Instagram, e o assunto dizia respeito à nossa discussão, e eu interrompi aquilo, fui para o Instagram, já estava no final, na finaleira do nosso trabalho, isso devia ser umas 8, 8 e pouco, né? Tinha pouca gente hoje para atender. Eu olho no Instagram, depois que eu terminei, rodou e entra o Bernardo Custer. Se você o Bernardo Custer ele é um influenciador, ele é um católico fundamentalista. Eu tenho por ele assim uma atenção e tudo mais. Eu acho que faz um trabalho legal. Agora o que ele fez hoje de manhã, o que eu vi hoje de manhã, o que eu vi hoje de manhã me deixou profundamente espantado. Me deixou indignado pelo fato dele ser um influenciador. Vou falar especificamente do que seja a minha ideia de influenciador. Só que eu saí daqui de casa, eram umas 9 horas, 9h30, fui para o consultório, não tinha paciente hoje de manhã, que hoje é meio dia de hospital. Eu falei, eu vou gravar um vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei para responder ou para discutir, dar a minha opinião a respeito da atitude do Bernardo diante do que ele apresentou num vídeo, e depois eu vi que ele fez isso para outras situações. Eu comecei, porque eu não vou até o Instagram do Bernardo ou de quem quer que seja, que eu não tenho tempo para isso. A não ser aquelas pessoas que estão ligadas à minha área de atuação técnica, que são discussões técnicas, são médicos, são engenheiros, são técnicos de laboratório, são pessoas com quem eu me relaciono tecnicamente e dentro de pelo menos 3 grupos de pesquisa. Então, meu Deus do céu, a minha atividade diária ela é intensa. Mas eu não pude deixar de gravar um primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei, cara, eu gravei com uma raiva, com um sentimento assim, de Bernardo, se você está assistindo esse vídeo agora, eu xinguei você no primeiro vídeo. Xinguei, mas xinguei com todos os nomes, tá? Porque eu estava indignado com aquilo, com alguém que eu sigo, discordo frontalmente de muita coisa que você diz a respeito da doutrina católica, notadamente a sua concepção teológica. Discordo frontalmente, mas eu te dou absoluto e total direito de você dizer o que você quiser. Ponto. Você fala o que você quiser. E eu tenho o direito inalienável de discordar de tudo que você fala. Entretanto, você fala algumas coisas legais, aí eu acho legal, você tem um esforço pessoal de se tornar um intelectual, de marcar presença como intelectual. Você é uma pessoa que tem uma boa oratória, você tem uma boa memória, sobretudo, isso é importante para uma pessoa que tem que quer ter essa pegada, né, de ser realmente um intelectual sobretudo, o intelectual tem essa função de influenciar as pessoas através dos seus pensamentos, através das suas ações e através das suas palavras. Palavras, ações e pensamento têm que ser ressonantes. O que você fala, o que você pensa e o que você sente tem que ser a mesma coisa. Caso contrário, ou você é um embusteiro desonesto ou você não sabe o que está fazendo. Ponto. E aí, eu falei, não, eu não vou gravar, esse vídeo não vai não. Tá muito mal criado. E era um vídeo mais ou menos aí, sei lá, uma meia hora. Tá? E depois eu falei, não, vou fazer um outro.
E eu estou olhando meu tempo, falei, bom, vai dar tempo de fazer mais um vídeo. Eu fiz o segundo vídeo. O segundo vídeo que eu fiz, cara, ele ficou com 1 hora de vídeo, porque eu liguei a câmera e comecei a gravar, eu comecei a falar, como eu estou fazendo aqui agora. Né? E eu falei, puta merda, Flávio, que é isso, cara? Você tá passando pano pro Bernardo Kister? Você tá, é isso que você tá fazendo? Eu olhei pro vídeo, dei uma passada, assim, meio no time-lapse, e fui dar uma olhada em alguns temas do que eu tava falando. Porra, velho, você tá passando pano pro cara. Respira, era 12h30, eu precisava ir pro hospital, a gente tem uma atividade lá, e eu fui pro hospital. E lá no hospital, quando eu cheguei lá, o hospital é um centro oncológico, um hospital renomado internacionalmente, é um centro de pesquisa oncológica. Eu sou voluntário naquele hospital, dentro de práticas integrativas, práticas naturais, especificamente uma prática de imposição de mãos, que nós fazemos nos pacientes do primeiro e do segundo andar. O primeiro andar é o paciente internado, que está fazendo cirurgia, que está fazendo. E o paciente do segundo andar é um paciente, ou é o paciente paliativo, ou o paciente que está num quadro gravíssimo, em que, e acrescenta-se a isso, a alta complexidade do paciente oncológico. Corpo de enfermagem excepcional, carinhosos de toda ordem, os médicos, então, altamente capacitados, altamente treinados, todos eles com uma capacidade intelectual, clínica, da melhor qualidade. Tudo bem. E eles me respeitam a mim, respeitam ao nosso grupo e tal. Fui para o segundo andar. E no segundo andar eu tive 2 experiências com 2 pacientes, que são 2 pacientes terminais. E esses 2 pacientes terminais estavam com câncer de pulmão, decorrente do uso do tabaco. Não existe dose mínima segura para o uso do tabaco. Cigarro, charuto, cachimbo, não existe. Um cigarro, 10 cigarros, um maço de cigarro, fumar a vida inteira, o perigo é o mesmo. É impactante isso. Aí eu tive um insight. Vai para casa. Eu vim para cá agora, cheguei em casa nesse momento. Agora são 5h30 da tarde. Tomei um banho, tranquilo. Tô aqui com uma roupinha de casa, tranquilo, cabelinho lavado. Nem passei perfume ainda. Falei, não, grava porque eu acho que vale a pena isso agora, seja um pouco mais comedido, né? Eu estava no meu quarto ainda há pouco, fui fazer uma oração antes de gravar esse vídeo, recebo a instrução do mentor, ele fala, seja comedido, fala o que tem que falar com leveza, mas seja duro. Então, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer o que o mentor nos orienta e eu vou... Bom, enfim, o que é um influenciador? Nós temos a história dos influenciadores que data mais ou menos de 5.000 anos. Os primeiros influenciadores nós vamos encontrar no Oriente. Né? Notadamente eu estou falando isso porque eu estudo medicina tradicional chinesa já se aproxima dos 50 anos. A minha prática clínica em medicina chinesa já está se aproximando desse tempo. Então eu estudei nos clássicos da medicina chinesa, desde as primeiras obras, lá de 1975, né? 2025 agora, 2025 já vai fazer esse tempo todo aí. Bom, e aí eu comecei a ler os primeiros livros, tinha dificuldade no chinês ainda, absoluta, não tinha fluência nenhuma no chinês, sequer falava uma palavra ou identificava um ideograma. Hoje também não consigo falar, mas quando precisar ler eu dou meu jeito. Muito bem. Tive um primeiro professor e esse primeiro professor me apresenta os influenciadores chineses. E ele acaba me apresentando alguns dos filósofos chineses na época, me fez ler alguns clássicos, porque ele falou, sem o conhecimento da filosofia chinesa, você jamais se tornará um médico chinês. Ele me apresenta Confúcio, me apresenta um Shang-Tzu, me apresenta Lao Tse, Han Fei, bom, não me ocorre todos eles aqui agora. A ponto de lê-los
não no original, mas em publicações que estavam disponíveis em inglês, em espanhol e tudo mais. Então eu estou falando de 5 mil. Os influenciadores, esses autores, né, além dos médicos contemporâneos de mais de 5 mil anos, né, me influenciaram. Me influenciaram positivamente a me tornar um médico, um especialista de medicina tradicional chinesa, a ponto de fazer com que eu chegasse a um nível, não diria um nível de excelência, porque não tem nível de excelência em medicina tradicional chinesa, ela é dinâmica, ela evolui e tudo mais, mas eu me tornei professor de clínica, dei aula nos hospitais, enfim, dei aula para médicos, e eu me sentia muito honrado com todo esse procedimento e respeito pelos meus pares, pelo que eu fiz ao longo desses anos todos. Hoje já estou mais tranquilo. Passado o tempo, outros influenciadores tiveram um papel semelhante. Tá? No Japão, por exemplo, com o movimento budista contemporâneo, a chegada dos jesuítas, falando um pouco da doutrina católica, a chegada dos jesuítas no Japão, levando o conhecimento do budismo para o Japão, o desenvolvimento de alguns conteúdos em que pese o fato de ser uma doutrina e até uma religião. No Oriente Médio, por exemplo, na Arábia Saudita, nós temos grandes pensadores, na Grécia, e mais contemporaneamente, nos últimos 400, 500 anos, a América também teve os seus luminares, que produziram grandes influências nas pessoas, quer seja no âmbito da economia, da administração, da filosofia de um modo. Filosofia nós não temos praticamente ninguém aqui que possa bater um bolão que não seja o professor Olavo de Carvalho, do qual eu fui aluno e me remeto à sua memória sempre com profundo sentimento de gratidão. Então, passaria o tempo aqui falando sobre os influenciadores. Tá, mas qual é a característica dos influenciadores? Desses que eu acabei de citar agora. Essas pessoas conversam entre si. Inclusive, essa definição, essa explicação, o professor Olavo me deu uma vez, ainda quando a gente conversava pelo Skype. Era uma coisa bem engraçada. Tinha mais de 4, 5 pessoas, a linha caía. Bom, enfim. O intelectual, quando ele começa a desenvolver um pensamento, uma ideia, um princípio, algumas coisas nesse sentido, ele começa a pedir opinião para aquele outro. Essas pessoas se juntam, refletem sobre aquele assunto. Ao discutir sobre este assunto, sobre essa questão que está sendo colocada na roda, tira-se uma conclusão, ou não se tira conclusão nenhuma sobre aquilo. A partir do momento que se tira uma conclusão, vamos escrever sobre isso, vamos publicar sobre isso, vamos dar ciência para que as pessoas possam, ao ler o que nós escrevemos aqui, ter uma noção e tudo. Só que, em se tratando de tempos pretéritos não muito mais que 50 anos, essas coisas eram feitas de forma escrita. Era um livro, era um artigo, era alguma coisa. Um artigo é a coisa mais recente. Geralmente eram livros, obras, coleções, em que o interessado por aquele tema, por aquele assunto, iria lê-lo, e ao lê-lo, ele encontraria referências bibliográficas ao final da obra, para que ele pudesse também enveredar por aqueles outros autores e, ao mesmo tempo, ele enquanto interessado, enquanto adepto daquele assunto, pudesse, de alguma forma, construir o seu arcabouço intelectual e ir para o próximo nível. Então, você só consegue ir para o próximo nível se você tiver um recurso intelectual que permita você dar este próximo passo. Não adianta você querer estudar um determinado tema de trigonometria, por exemplo, ou funções circulares, se você tem dificuldade em geometria, se você tem dificuldade em tabuada. Então, o conhecimento anterior é necessário para que você vá para o próximo nível. Então, a lida intelectual, ela basicamente é isso. É assim que a coisa funciona. Você estuda, se dedica, reflete sobre aquilo, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Então, aí... E agora que vem
o X da questão. Agora você passa para um outro nível e começa a compreender isso de um outro jeito. Entretanto, atenção, entretanto, alguns pontos de vista que durante muito tempo foi considerado adequado como comportamento, como procedimento, como rotina, como estilo de vida, hoje não é mais. Hoje não tem mais sentido você pensar nessa possibilidade. Por exemplo, na França de Luís XIV, o Palácio de Versailles não tinha sistema de esgoto, tampouco alguém que pudesse algo que pudesse facilitar o processo de higiene. Então as pessoas mal se limpavam, tinham a sua higiene. Pessoas não se tomava banho. Acreditava-se que o fato de tomar banho limpava a pele a ponto de deixá-la susceptível a doenças infecto-contagiosas. Então não toma banho. Então hoje, se você falar em não tomar banho, se falar isso para alguém, não tomar banho, o banho é indiscutivelmente hoje, se sabe, é inequívoco, é inegável essa condição de que o banho tem uma função terapêutica, uma função de higiene, uma função de saúde indispensável, sem o que a nossa condição, sobretudo a condição evolutiva de hoje, tá? Nós ficamos mais frágeis, nós ficamos mais susceptíveis a contrair doenças e infecções. Então, acrescido do fato de não tomarmos banho, a situação de hoje é muito pior da França de Luís XIV. Não tenha dúvida disso. Então o banho tem esta função, preservar o nosso bem-estar. Então mudou a ideia do banho. Então a higiene íntima das mulheres. Tá? Então, na medicina tradicional chinesa, até hoje nós recomendamos para as mulheres. E não é algo fantasioso. Eu estou falando de 5.000 anos. Isso vem sendo preservado. Por exemplo, as mulheres estão no período pré-menstrual e menstrual, recomenda-se enfaticamente que ela não ande com os pés frios, com os pés no chão, manter os pés perfeitamente agasalhados. É fundamental que as funções do rim deem suporte às funções do fígado. Que ela cuidado com o frio e vento na cabeça e cuidado com o cabelo molhado. Ah, mas não vai lavar a cabeça? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é o cuidado com a variação de temperatura, sobretudo pelas vias de energia que passam aqui. Tem 5.000 anos. Se mantém até hoje? Se mantém até hoje, porque isso é visto, é estudado e é referendado de tempos em tempos. Então, algumas coisas mudam, outras coisas absolutamente são imutáveis. E uma das coisas que são imutáveis é a nossa condição sistêmica funcional e tudo mais. Dito isto, deixa eu voltar agora para o Bernardo Kister. Bernardo, como Ciro Gomes te chamava, né? Bernardo. Bernardo, você aparece no vídeo. Se você que está vendo agora aqui, eu acredito que ele tenha, não sei se tirou, não tirou, isso não vem ao caso agora, tá? Mas depois eu vou deixar o print aí para vocês verem. O Bernardo me aparece fumando cachimbo. E eu tenho claro para mim que ele é neófito, é iniciante no cachimbo. Bernardo, atenção, olha aqui para mim. Eu já fumei cigarro, já fumei charuto e já fumei cachimbo. Eu fumava cigarro e quando comecei a fazer medicina chinesa, para imitar o meu professor, que era o meu influenciador, ele fumava cachimbo. E eu fui fumar cachimbo pela primeira vez e quando comecei a fumar cachimbo pela primeira vez, eu me lembro que ele brincou comigo, calma, não é assim que se fuma cachimbo. Vamos devagar, vou te ensinar, você quer fumar cachimbo? Eu não recomendo, mas você quer fumar, é assim que fuma. E me ensinou. Eu fumei durante quase 15 anos fumei cachimbo, fumava diariamente 2, 3 vezes por dia. E me fez um mal tremendo, foi muito mal. E fumar cachimbo é muito gostoso.
E eu noto que você começou a fumar agora, está usando um fumo processado. E uma coisa que me chamou a atenção é que você está acendendo o cachimbo com isqueiro parecido com um maçarico. Claro, denota claramente que você está começando a fumar cachimbo agora, ou faz um pouco de tempo. Então você vai ver que, né, se você continuar fumando cachimbo, o que eu não recomendo, não existe dose mínima segura para isso, que você vá usar um outro tipo de acendedor para esse fim. Bom, mas isso eu não vou falar isso para você, porque eu não quero dar trela para você vir com conversa de que fumar faz bem. Só que o que você fez, você pegou todos os conteúdos, parecido com os conteúdos do Palácio de Versailles, que não tomar banho faz bem, que não manter a higiene íntima não produz infecção geniturinária. Você pegou todas as afirmações e todos os comportamentos dos baluartes da igreja que fumavam, que produziam tabaco, que isso e aquilo, para justificar o seu gosto pelo tabaco. Eu nem vou dizer que tu tá viciado, porque o tabaco vicia na segunda tragada. O tabaco vicia na segunda tragada. A primeira pode engasgar, mas se você continuar na segunda, você já está dependente químico dela. Ah, mas é gostoso, eu deixo a hora que eu quero. Não deixa. Não deixa. A dependência química do tabaco, ela é perniciosa. E eu sei como é isso. Por pouco que você fuma, por muito que você fuma, deixar de fumar é um problema. Eu posso te assegurar, Bernardo, olha aqui para mim um pouquinho. Eu sinto vontade de fumar cachimbo, de fumar charuto até hoje. Sabe o que eu faço quando eu tenho vontade? Eu vou para o banquinho. O banquinho é uma técnica que eu uso para os meus alunos de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Talvez esteja te faltando isso. E a segunda coisa é a oração. Eu vou para o joelho e clamo a Deus de misericórdia que me conceda um favor de me tirar que afaste de mim esse cálice, porque isso é amargurante, isso é terrível, isso é pernicioso. Bernardo, você é um influenciador, cara. Eu acompanhei os comentários das pessoas que te querem bem, que gostam de você, tá? E que eventualmente até te respeitam, não sei, por alguma razão, ou fazem de coração aberto, porque você as influencia de uma forma poderosa. Você tem essa capacidade. Você me aparece fumando. E ainda você coloca argumentos e justificativas nos mais diferentes personagens da doutrina católica, que eram produtores de cigarro, que fumavam, eu repetindo, estou repetitivo aqui. Tenha santa paciência. As coisas já passaram, as coisas já ficaram para trás, velho. E o que podia ser feito lá atrás, hoje não pode mais. O fumo que você acendeu, eu vi você acendendo charuto. O fumo que você está usando é fumo processado. Ele tem organo clorado e organo fosforado. Além de todos os fungicidas perniciosos que tem no processo. E você põe essa porra para dentro, velho. Você fuma essa porcaria. A hora que você acende com o maçarico, grande parte do butano que não é queimado, ele reage a alta temperatura com esses organoclorados e organofosforados. Isso vai ficar dentro do seu pulmão. Então isso que você já fumou está aí dentro, não sai nunca mais. Então eu vou acrescentar mais uma coisa. A primeira vez que eu te vi aqui em Florianópolis, você já apresentava um quadro de obesidade mórbida, de aumento de gordura na cintura. O aumento de gordura na cintura é um tipo de gordura que, quando entra em contato no processo circulatório com as substâncias contidas no tabaco, ela produz coágulos. Então, fique certo que ainda você apresenta no vídeo, que eu olho para você, eventualmente aparece aqui, você já ainda apresenta características inflamatórias. Então, provavelmente, qualquer uso, mesmo que incipiente, de um produto como esse, vai te fazer mal. E você está dizendo para as pessoas que isso não tem importância, que fumar comedidamente, isso não tem a menor importância, isso não te santifica. E agora eu vou falar o que eu falei para o Olavo naquela época,
Quando eu conheci, eu também, de vez em quando dava minhas pitadinhas naquela época, já faz bastante tempo. Olavo, você é uma pessoa que influencia as pessoas através do seu conhecimento, através do seu conhecimento filosófico, do seu arcabouço intelectual. Acrescido disso, Olavo, você fuma. As pessoas se apresentam para falar sobre questões filosóficas até hoje com cigarro na mão. Onde já se viu isso, cara? Eu estou falando do meu caso. Eu comecei a fumar cachimbo porque o meu meu primeiro professor de medicina tradicional chinesa, uma pessoa que me influenciou claramente na minha formação técnica, ele fumava. Essa foi a influência que eu tive. Eu comecei a fumar cachimbo por ele, não por outra coisa, por uma influência. E você acabou de fazer isso nessa sua postagem no Instagram, Bernardo. Vou te falar uma coisa, velho. Acabou, tá? Eu não tenho absolutamente nenhum problema de dizer o que digo. Isso aqui eu vou repetir, tranquilo. Provavelmente você nem vai dar atenção ao que eu falo, nem vai se preocupar em responder pelo que eu falei. Mas se você ouviu, eu acredito que você certamente vai fazer uma reflexão, porque você não é tolo. Tá? Você pode ser tudo, menos tolo. Tá? Você é um rapaz inteligente. Você está construindo o teu arcabouço intelectual. Você está construindo os teus seguidores. Eu tenho um número significativo de seguidores, tanto nos meus canais quanto com os meus alunos. Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo para eles. Falava isso para o Olavo, as pessoas te seguem. Você quer que as pessoas continuem? As pessoas vão querer se tornar e acham que se tornar um intelectual vai precisar fumar. Ah, mas isso tá. Aí eu quero ver aquela. Ah, vai tomar teu cu. Tá maluco? Ah, puta que pariu. Aquele jeitão dele, né? Olavo, as pessoas sim ficam influenciadas por tudo. Nós influenciamos as pessoas pelas nossas palavras, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Essas três coisas, quando confluem, elas são arrebatadoras. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e as minhas ações, elas são fulminantes para influenciar as pessoas. Então, eu não estou aqui para posar de santo, de jeito nenhum, absolutamente não. Não tenho essa vocação e tampouco mijo água benta. Eu não imagino que você queira construir a sua vida intelectual mijando água benta, né? Não vale a pena. Mas poxa, velho, se eu puder dar uma sugestão para você, tire esse vídeo do ar, diga para as pessoas, peça desculpa para as pessoas, porque você influencia as pessoas. E as pessoas vão fumar cachimbo por tua causa. O padre Bento XVI tomava 2 litros de Fanta. Está nos anais do Vaticano. Fanta faz mal, é um metilado de mercúrio para produzir sabor cítrico. Então não tem nada de laranja na Fanta, ele tomava. Eu me lembro que mandei uma carta para o Vaticano na época, recebi uma carta de volta da Cúria Metropolitana. Muito obrigado por se preocupar com a saúde do Papa. Ele continuou tomando e continuou se apresentando tomando cerveja. O orientador espiritual de Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Então, velho, calma lá. Então eu tô falando isso, fiquei profundamente chocado com a sua apresentação. Eu já tinha divergências com relação aos seus princípios, às suas ideias, né? Sobre questões teológicas, sobre as suas questões ligadas à doutrina católica, a tua maneira fundamentalista de lidar com o processo. Tá tudo certo. Eu discordo disso frontalmente, mas isso não é motivo de discussão e de desentendimento. O meu motivo de desentendimento é você se apresentar como um fumante, como um dependente. Sobretudo pelo fato de você ser uma pessoa com processo inflamatório devidamente instalado. Cuide-se. Eu desejo do fundo do coração que a Mãe Maria Santíssima te envolva, que a Mãe Maria Santíssima te inspire, que as suas orações sejam dirigidas a ela e que ela deposite o seu pedido aos pés do Mestre Jesus e que te faça definitivamente largar essa porra. E peça desculpa para as pessoas, não é pecado. Eu fiz isso inúmeras vezes, faço isso com recorrência, porque eu quero continuar influenciando as pessoas positivamente, fazer a diferença na vida das pessoas. E não vai ser fumando
ou sendo uma pessoa em desarmonia com as minhas questões, se não for desse jeito. Então, tá dado o recado, parceiro. Deus te abençoe e te proteja. Que essas bênçãos recaia sobre, não só sobre você, recaia sobre sua esposa. Que ao caminhar pela sua casa, se por alguma razão você tiver memorizado 2 ou 3 palavras daqui, você vai perceber que eu estou desejando do fundo do coração que a sua casa, a sua biblioteca, os seus espaços dentro da sua casa sejam todos eles iluminados com a luz do Cristo Jesus e não com a fumaça do seu cachimbo. Você não é nenhum preto velho, não é nenhum caboclo. Você não tem capacidade para fumar isso aí. Isso aqui é só para quem é da diretoria. Um dia eu te conto sobre isso. Fique com Deus.